Os cuidados com a saúde envolvendo a água já vêm sendo tratados nessa semana por meio das propostas do livro de experiências. E aqui no livro do Numerar, nós também vamos abordar essa temática. Veja, você pode iniciar este assunto perguntando para a criança se ela bebe água todos os dias. É esperado, é claro, que ela responda afirmativamente. E você pode questionar a respeito da quantidade de copos d'água que ela toma ao longo de um dia. Se você considerar apropriado, vocês podem combinar uma forma de registrar a quantidade de águas que cada componente da família toma ao longo de um dia. Assim, a criança vai ter uma consciência maior da quantidade de água que bebe, assim como outros familiares também podem perceber melhor esse cuidado com a saúde, tá certo? Depois disso, você pode apresentar então estas imagens aqui na página 8 do livro Numerar. Nós apresentamos essa situação hipotética evidenciando a quantidade de água que cada uma das crianças tomou durante um dia. E aí perguntamos para a criança qual é a quantidade que essa criança bebeu e essa outra aqui também. Então, a primeira tarefa da criança será efetuar a contagem destes copos que foram aplicados aqui junto de cada fotografia e depois registrar o símbolo numérico correspondente. Então, aqui ela deve registrar o número 4 e aqui o número 3. Se for necessário relembrar à criança o traçado destes números, você pode demonstrar para a criança numa folha avulsa ou então evidenciar isso no quadro numérico que vocês estão utilizando para realizar os encaminhamentos aqui no livro Numerar. Veja, na semana anterior nós disponibilizamos um arquivo contendo este quadro numérico, caso você deseje imprimir, tá certo? Bom, depois de evidenciar o traçado e a criança efetuar o registro nesses espaços do livro, a próxima pergunta fará com que a criança precise fazer a contagem total de copos de água que as duas crianças beberam juntas. Portanto, ela vai efetuar a contagem de todos eles e se deparar com a quantidade 7. E então é convidada a representar este número, essa quantidade aqui, neste quadrinho da página. E novamente as consultas ao quadro numérico ou a sua demonstração sobre o traçado deste número podem ser apresentados à criança, caso ela precise desse tipo de apoio, tá certo? Na próxima página, aqui na página 9, nós vamos evidenciar justamente o traçado deste algarismo. Neste esquema aqui no quadro alaranjado, você pode evidenciar à criança a presença de setas que mostram a direção com que o algarismo deve ser traçado. Você pode mostrar isso para a criança, ela também pode passar o dedo indicador sobre esse esquema elaborado, para só depois, então, registrar este algarismo aqui, utilizando, como nós sugerimos aqui, giz de quadro umedecido na água, ou então giz de cera ou canetas hidrográficas, conforme as possibilidades de materiais que vocês tenham em casa, tá certo? Vejam, a nossa intenção é realmente chamar a atenção, o olhar atento da criança com relação ao traçado do algarismo, do número 7. Se você considerar apropriado, se a sua criança demonstrar interesse, você pode acessar as nossas sugestões de outras formas, outras estratégias de explorar o traçado dos números por meio de um código aplicado nessa apresentação. Lá você vai conhecer várias estratégias, então eleja as possíveis para vocês realizarem em casa, de modo que a criança amplie os seus conhecimentos em torno do traçado dos números. Além desse arquivo com várias estratégias, nós também aplicamos um outro código, que você terá acesso a um arquivo, portanto, que evidencia o traçado de cada algarismo, caso você precise tirar alguma dúvida, esclarecer alguma dúvida com relação a isso, tá certo? Bom, além das questões envolvendo o traçado do número, também é importante realizar alguns encaminhamentos que evidenciam a quantidade representada por este número. Por isso, a criança é convidada a contar quantos copos há nessa bandeja. Ela vai se deparar com a quantidade 7, portanto, e vai representar o número mais uma vez aqui. E por fim, temos aqui 7 vasos e a criança é convidada
a desenhar 7 plantas, uma em cada vasinho. E assim, portanto, após efetuar a elaboração dos seus desenhos, ela então é convidada a fazer a contagem. Quantas plantas, portanto, ela elaborou aqui. Então, são formas, são encaminhamentos diferenciados para favorecer as estratégias de contagem e também desenvolver as habilidades manuais da criança para que ela amplie as possibilidades de registro desses números associados, portanto, a essas quantidades que estamos abordando.